Olá pessoal, salve Maria Imaculada! Hoje eu quero trazer para vocês uma leitura que eu fiz nesses últimos dias, chamado Carta Aberta aos Católicos Perplexos. Esse livro aqui, até então, eu não o conhecia. A gente teve a dificuldade para encontrar ele, etc. Mas até enfim nós conseguimos adquirir essa obra-prima para nós fazermos a leitura e trazer aqui para vocês. Bom, vocês já conhecem, dados os nossos últimos vídeos, a nossa posição que nós assumimos perante a crise na igreja. Muitas pessoas ficaram indignadas, outras ficaram tristes, etc. Mas essa posição ela não advém de um gosto pessoal ou de uma necessidade de ser contra alguma coisa. Pelo contrário, a posição tomada da resistência, né, hoje conhecida e tal, que foi proposta por Dom Marcel Lefebvre, ela não advém de uma necessidade de busca pelo passado ou de um retorno a uma certa idade medieval, etc. Mas ela é necessária para manter a fé católica. E para manter a fé católica no estado que nós estamos, Dom Marcel Lefebvre nos deixou os passos de como nós devemos proceder. Muito embora nós já tínhamos lido alguns livros sobre Dom Marcel Lefebvre, algumas obras, essa é uma das obras mais introdutórias para quem quer entender essa posição, realmente entender como manter a fé católica na crise atual em que nós estamos. Então, a carta aberta aos católicos perplexos, essa perplexidade que nós temos, né? Ele aborda no livro muito essa questão. Nós estamos perplexos do que nós estamos vendo hoje na igreja, principalmente a questão da igreja pós-conciliar, do magistério pós-conciliar, dos seus documentos, da vida em comunidade, né, que se tem as paróquias, o esvaziamento, as questões do sacramento, o que nós temos que fazer nessa situação. Então, o que é conhecido, né, como Operação Sobrevivência da Igreja, a sagração episcopal dos 4 bispos em Econ, ele foi de grande importância para manter a tradição na Igreja Católica. Dado a corrupção do Vaticano II, dado as mudanças doutrinárias. Então, o principal ponto com Dom Marcel Lefebvre não foi nem a missa. Uma coisa que é interessante ele trata nesse livro, que a missa ela foi consequência de várias outras situações. Então a preocupação primeira dele era as questões doutrinais. E evidentemente ela se expressa na missa. Então a gente tem uma confluência ali. Então, umas coisas que alguns continuistas não entendem é que a doutrina expressa na missa nova não é uma doutrina católica. E aos poucos nós vamos adquirindo uma mentalidade protestante, uma forma de fé protestante. Então perdeu-se a fé. Então, como é possível isso acontecer? Nós ficamos perplexos, né? Como o título desse livro aqui. Então ele dá vários pontos sobre o sacramento, sobre o que estava acontecendo na época, a perseguição que ocorreu com o seminário em Econe, porque uma das situações, né, que a gente muitas pessoas não sabem, mas o seminário em Econe ele tinha todas as aprovações, a fraternidade tinha todas as aprovações, então foi são acusações falsas, né, depois do concílio, que Monsenhor vai receber, assim também como o seminário, visto como uma obra medieval pelos modernistas. Por quê? Porque o seminário em Icônio, ele realmente tinha toda a doutrina católica, ensinava a sã filosofia, a filosofia tomista, e assim fazia com que os novos sacerdotes, ou o neo-sacerdote, ele tivesse a visão verdadeiramente católica. Então a questão da missa, ela vem também por consequência de toda essa crise, de toda essa reforma litúrgica que nós temos a posteriori, depois do Concílio Vaticano II, e também as reformas de todos os outros sacramentos. Então aqui Monsenhor ele começa a entender que nós temos uma grande revolução na igreja. Então é uma pessoa que consegue perceber que não é apenas uma mudança em alguns erros doutrinários, alguns erros
nas formulações, não. É parte da grande revolução que começou na Revolução Francesa, esteve esteve nas lojas maçônicas e também foi condensado no modernismo, porque, como depois ele cita a Pacendi, São Pio X fala que o modernismo é a cloaca de todas as heresias, né? Onde se concentra todas as heresias. E no Vaticano II nós temos uma aproximação, né, muito forte com o modernismo como filosofia. Então ele vai lá e denuncia essa parte. E também, visto que nós temos uma doutrina que se baseia no modernismo, ou seja, na filosofia subjetiva alemã, né? Porque a raiz vem de lá. Agora nós temos que ter uma nova visão, um novo Zordo, um novo ordenamento, uma nova cosmovisão do que é o catolicismo. Então agora nós temos que ter uma reforma de todos os sacramentos, uma reforma da doutrina, uma reforma do missal, uma reforma do catecismo, e por isso que tem todas essas coisas novas depois do concílio. Certo? E Monsenhor, nesse livro, ele destaca várias coisas que foram problemáticas já na época. Ele estava no Concílio Vaticano II. E muito interessante, porque o Concílio Vaticano II, né, ele tem vários documentos preparatórios que são fantásticos. O Concílio Vaticano II era para ser um concílio que iria condenar o comunismo, que ia dar uma martelada na maçonaria e ia declarar o dogma da mediação universal da Virgem Maria. Isso é extremamente importante, mas Satanás se apossou do Vaticano II, juntamente com seus asseclas, os bispos modernistas, para que toda a preparação do Vaticano II fosse por água abaixo. Então, aqui ele declara, tem outras obras que eu vou iniciar a leitura para que a gente possa dar continuidade desse entendimento. Então, o Vaticano II, ele teve seus documentos preparatórios de forma muito elaborada, muito bem elaborada, mas todos eles rejeitados. E uma das pressões que Monsenhor, neste livro, ele declara, uma das pressões que se teve, são várias, né? Mas uma delas é a imprensa. A imprensa, na época, ela estava muito sedenta de que a Igreja Católica passasse por uma transformação, dada que ali do período do concílio, nós estamos num período de Guerra Fria, nós tínhamos passado pela Segunda Guerra Mundial, o mundo estava em mudanças, o homem estava indo para o espaço, então já não existia mais um tempo para pensar e discutir questões doutrinárias de fórmulas precisas e objetivas. Agora nós estamos em um novo tempo, na flor a primavera dos tempos. Né? Essa era a visão da época, essa era a visão dos bispos modernistas, que uma vez, com todos os papas antes do Concílio Vaticano II até Papa Pio XII, foram condenados, o modernismo foi condenado várias vezes, né? Foi deixado bem claro que isso era uma grande heresia e que eles estavam tomando conta nos postos da igreja. Para causar uma grande apostasia. Isso já foi denunciado várias vezes, mas essas denúncias foram ignoradas. Então, tinha a imprensa um papel fundamental no Concílio Vaticano II por colocar essa pressão no que iria ser discutido e na abertura que a igreja tinha que ter. Então, além da pressão que teve no concílio também os observadores não católicos, né, os bispos ortodoxos, que eram porta-voz da antiga União Soviética, né, do comunismo, que não se declarasse, que não se condenasse o comunismo. E também teve ministros protestantes, né, principalmente da comunidade de Taizé. O Monsenhor Lefebvre fala sobre essa comunidade, a comunidade de Taizé é uma comunidade ecumênica. Eu vou tratar, não quero ficar prometendo para vocês aqui fazer vídeo, mas eu gostaria muito de tratar sobre Taizé, sobre a comunidade ecumênica de Taizé e como tanto o Papa João Paulo II, Bento XVI, que é o superstars do conservador, e Papa Francisco, evidentemente, todos eles se espelham na comunidade ecumênica de Taizé. O que foi? Brevemente, essa comunidade ela foi formada ela foi formada com a intenção de que todos os cristãos se sentissem bem-vindos nesse local sem ter dogmas explícitos. Ou seja, foi um dos primeiros lugares que abriu-se a ideia para o ecumenismo. Certo? Isso vem depois da Segunda Guerra Mundial, onde ali teve uma influência judaica também ali naquele local. Então, essa comunidade, ela vai ter a ideia de trazer o ecumenismo, ou seja, nós temos ritos, iniciações
para todas as religiões. Então ali, por isso que eu falei em um vídeo anterior sobre o Ordo de Taizé. O Ordo de Taizé é a origem do Novus Ordo da missa, né? A missa nova, ela advém de um ordo protestante ecumênico. É bem interessante analisar, eu vou trazer também um vídeo sobre a reforma de Cranmer, sobre a missa anglicana, comparativo também com o Ordo de Taizé. E ele fala sobre esses observadores do Ordo de Taizé, e ele cita também nesse livro como eles estavam felizes, porque agora os protestantes e católicos poderiam ver a mesma missa. Isso é de um dos fundadores da comunidade de Taizé, falando sobre o resultado a posteriori, né? Isso, como eles estavam no Vaticano II, eles viram todas as sequências de reformas. Então eles estavam muito felizes, porque agora eles poderiam andar unidos, andar de forma ecumênica, porque agora a missa já não mais explicitava aquela doutrina e não acusava-os de heresia. Não, pelo contrário, a missa se tornou algo, uma ceia em que todos eram bem-vindos. Ou seja, deixou de explicitar os dogmas católicos, deixou de explicitar o que é verdadeiramente a Santa Missa. Então, muitas pessoas, elas entendem mal essa questão, dizendo, não, olha, essencialmente a missa é a mesma, não mudou nada. Mas olha, veja bem, o mal é uma ausência de alguma coisa, porque o bem é o fim de algo. Então, se a missa nova ela foi retirada coisas que explicitavam que era um santo sacrifício, ela se tornou algo mal. No rito, né? A gente tá falando do rito, mesmo tendo possivelmente uma Eucaristia válida. Uma Eucaristia válida. Tendo possível. Por que a gente diz possivelmente? Porque uma das coisas que é importante e que o rito dá ao sacerdote é a intenção. Ou seja, o sacerdote tem que ter a intenção que tem a igreja. E como é que a gente sabe que na missa tridentina é infalível essa questão? Porque o rito dá a intenção para o padre de ter a intenção de um sacrifício. Porque o rito propõe-se a isso, ele diz isso. Agora, a missa nova não. Pode ser que o padre tenha a intenção de fazer um sacrifício, ou pode ser que o padre tenha a intenção de celebrar uma ceia. Então, agora, por isso que Dom Marcel Lefebvre fala nesse livro que no futuro teríamos cada vez mais missas inválidas. Por quê? Porque naquela época, os padres, mesmo que aceitaram a missa nova, alguns, já tinham a intenção passada de celebrar como um sacrifício. No entanto, os novos padres que iam ser ensinados, os novos seminaristas que iam ser ensinados na nova teologia, na teologia modernista, já iam ter uma intenção deturpada. E também quem confirmava essa intenção deturpada era a própria missa nova. Então, provavelmente, no futuro, diz o Monsenhor Marcel Lefebvre, nós teríamos cada vez mais missas inválidas, por causa dessa intenção que o rito não dá e o rito não confirma, que é a missa nova. Agora, a missa tridentina, ela tanto dá quanto ela confirma a intenção de realizar um sacrifício. Isso é o principal ponto. E por isso que possivelmente muitas missas são inválidas, sim. Então, aqui é uma coisa que eu não tinha me atentado ainda. Mesmo sabendo de todas as outras abordagens nos outros livros, eu não tinha entendido que a intenção, mesmo sendo ela da pessoa, vamos dizer assim, a igreja dá a intenção dela. Mas se o sacerdote não é confirmada a intenção dele, no caso do rito, ele vai perdendo a intenção. Por isso que muitos sacerdotes aqui, eles não sabem mais o que estão fazendo. E por isso que você tem uma incorporação no Brasil de uma heresia que veio do modernismo, que só foi permitido por causa do Vaticano II, chamado Teologia da Libertação. Por quê? Porque o padre não se vê mais como um sacrificador, ele se vê mais como um agente pastoral, ele se vê mais como um chefe de uma comunidade, etc. Ele não está se vendo mesmo como um sacerdote. Consequentemente, isso faz com que a confissão seja desnecessária para a nova teologia. Por quê? Porque se você vai numa ceia, não é necessário você, quando vai numa ceia, se confessar. Eu te convido aqui para vir na minha casa e digo, olha, nós vamos fazer uma ceia. Tu não precisa se confessar com ninguém para vir jantar aqui na minha casa. Mas a Santa Missa é necessário. Por quê? Porque você vai comungar o corpo de Cristo. Então é necessário a confissão. Agora, quando você perde essa intenção de realizar um sacrifício, os fiéis perdem a intenção de comungar desse sacrifício. Então, esse é muito fundamental e por isso que o rito ele tem que explicitar isso. Ele tem que explicitar isso. E por isso que o missal romano
como foi codificado por São Pio V, é tão importante e ele é perpétuo, porque o sacrifício vai existir até o fim dos tempos. E exatamente por isso que a missa nova tem seus problemas, e graves, porque ela não confirma a intenção do sacerdote. Além do ofertório, outras coisas que a gente pode tratar em vídeos mais específicos. Mas há algo que eu gostaria de deixar aqui para vocês, que além dessa obra ser maravilhosa, ele vai falando sobre a questão da obediência. Aqui nós devemos a nossa obediência. Muitos nos chamam de cismáticos, de lefrevistas e etc. Então, ele sempre teve uma noção clara que a solução para toda essa crise é o trono petrino. Vem de São Pedro, né? Vem do Papa. Então, nossa fidelidade é o que a igreja sempre ensinou. Então, a solução, apesar da nossa resistência, nós temos que, quando vir um Papa verdadeiramente católico, né, e a gente presume que seja um Papa santo por causa da situação que nós estamos nos encontrando, a solução vem de lá. E a solução vai ser a condenação do Vaticano II. A solução vai ser o verdadeiro Vaticano II que não existiu. Os esquemas preparatórios não foram realizados. Então, provavelmente, no futuro, quando nós tivermos um Papa Santo, né, verdadeiramente um Papa católico, que isso aí deveria ser um pleonasmo ser dito, mas ok, ele solucionará esse problema. Vai agradecer a fraternidade e a resistência por todo o apoio que eles estão dando enquanto o modernismo atacou a igreja. Então, isso vai acontecer, seja não no período da nossa vida ou no futuro, mas enquanto isso não acontecer, nós devemos resistir a todos esses desmandos. Então ele ficava nessa questão de reconhecer e resistir, reconhecendo as autoridades e resistindo aos seus mandos. Por quê? Porque nós devemos nos apoiar sempre no trono de São Pedro, né, no Papa, que vai resolver essa situação por nós, mas esse Papa ainda não veio, não chegou, não foi Bento XVI, pelo contrário, ele piorou a situação. As pessoas não entendem. Eles acham que, a maioria dos continuistas acham que Bento XVI ajudou. Pelo contrário, ele não ajudou. Piorou a situação. Se adensou mais ainda o problema. E também a questão, e algumas questões que foram importantes aqui, eu gostaria de falar para vocês no final. Ele fala algo muito importante, que sobre as famílias, que nós só tivemos o Vaticano II porque as famílias deixaram de rezar o rosário. E algo que ficou muito presente, porque o que faz o rosário? O rosário nos dá graças atuais. Essas graças atuais são o suficiente para que nós tenhamos um coração contrito e nos arrependermos do pecado. Na época em que o concílio se passava, os católicos já não viviam mais essa doutrina. Não viviam mais do rosário, não viviam da Santa Missa, não viviam mais os sacramentos, não se tinha mais a fidelidade conjugal. Os padres já não faziam mais o que deveriam ser feito. Ou seja, Deus nos deu um castigo chamado Vaticano II, por causa da nossa falta de fidelidade. E a falta de oração, ele fala, a falta do rosário, e é por isso que Nossa Senhora em Fátima fala para que a gente rezasse o rosário todos os dias, porque viriam tempos assombrosos, e é o tempo que nós vivemos. Então é necessário que as famílias rezem o rosário, que as famílias conheçam a doutrina, que as famílias eduquem os seus filhos na doutrina católica, e que esses filhos, uma vez educados e rezem diariamente o rosário, eles vão ajudar, com o auxílio da graça de Deus, a igreja a ser restaurada. Então, nós temos, como família, culpa nesse sentido, né? Nós que conhecemos a fé, nós nos convertemos, graças a Deus, literalmente, mas muitas pessoas não receberam das suas famílias aquela herança católica que deveria ser dada, transmitida, né? Transmitiu o que eu recebi. Então, Monsenhor, ele destaca isso, que para que a gente tenha uma igreja sã de volta, nós precisamos ter sã famílias. As famílias precisam voltar a educar os seus filhos na doutrina católica. Ele fala aqui: esta extraordinária influência da família e do meio é querida por Deus. Ela quis que seus benefícios se transmitissem em primeiro lugar através da família. É por essa razão que concedeu ao pai de família uma grande autoridade, um imenso poder sobre a sociedade familiar, sobre a sua esposa e sobre seus filhos.
Daí, né, uma outra parte, ele continua. É dever aos pais de não exasperarem os filhos, mas de educá-los na disciplina e no temor de Deus. Então, ele está falando sobre essa questão, como nós podemos ajudar a igreja, tá? E como essa infidelidade nossa foi como resultado que nós tivemos um fruto, uma igreja moderna, né? Ele continua sobre a escola, né? O problema das escolas, etc. O modernismo que atingiu as escolas católicas também. Ele fala das escolas católicas aqui. Enviem para lá seus filhos, mesmo se isso pesar em seu orçamento. Abram novas, como alguns já o fizeram. Se não pudessem frequentar senão escolas onde o ensino é desnaturado. Manifestem-se, reclamem, não deixem os educadores fazerem seus filhos perderem a fé. Então, abertura de escolas, né? Isso é importante porque a função da igreja, né, é transmitir essa educação para os filhos. E hoje em dia, né, nós temos tão perdidos na questão educacional, e já na época já era manifesta essa questão, porque ele se transmitia heresia por meio da escola, a revolução por meio da escola. Também tem um livro que eu li recentemente que trata sobre a revolução, que ele também falou sobre essa questão das escolas. No perigo dos liceus, né, antigamente modernistas. E um outro ponto importante, que nós já tínhamos feito isso em certa parte, mas não totalmente, com algumas obras, mas outras sim. E ele fala: rejeitem os livros que veiculam o veneno modernista, façam-se aconselhar, editores corajosos difundam excelentes obras e reimprimem ao que os progressistas destruíram. Não adquiram qualquer Bíblia. Toda a família cristã deveria possuir a Vulgata, tradução latina feita por São Jerônimo no século IV e canonizada pela Igreja. Atendam à verdadeira interpretação das Escrituras. Conservem a verdadeira missa e os sacramentos tais como eram administrados por toda parte até bem pouco tempo. Então, nós obedecemos a Dom Marcel sem saber que, na verdade, era isso que ele estava propondo, né? Buscar os sacramentos como a Igreja sempre nos disponibilizou, conhecer o que a doutrina antes do Concílio Vaticano II e rejeitar os seus escritos posteriores, né? Buscar uma escritura, né? Nós já fizemos um vídeo aqui dessa nova tradução, dessa nova edição, né? da Sagrada Escritura. Vou deixar o link aqui embaixo também para vocês poderem adquirir posteriormente. E muitas editoras que tratam de reimpressão. O próprio Mosteiro Santa Cruz, que tem uma editora também, está reimprimindo novos livros. A Caritatem, que tem excelentes obras em relação à família. As Obras Católicas também, que é uma editora que está traduzindo vários livros que são excelentes, nos ajudam muito na vida e no progresso espiritual. Então aqui é uma recomendação de Dom Marcel Lefebvre. Por quê? Porque esses novos escritos, eles não ajudam no nosso progresso espiritual, pelo contrário, danifica, envenena. Então onde tem veneno, a gente retira, sem dó, sem piedade dessas obras. Na igreja, antes, ela pegava e queimava, inclusive. Então a gente não pode ter pena de uma obra só porque tem uma capa bonita. A gente tem que jogar fora se necessário for. Deve-se tomar medidas espirituais urgentes. É preciso rezar, fazer penitência, como a Santíssima Virgem o pediu, e recitar o terço em família. Olha só. Então, tá aqui o remédio, né? E por isso que os modernistas, a igreja moderna, ela tem tantos ministérios, tantas coisas. Por quê? Porque é para você se envolver e deixar de rezar. É para você ter um cristianismo autêntico. É para você ter um cristianismo, um catolicismo ativo, não aquelas devoções. Como eles mesmos dizem, mas pelo contrário, nós precisamos das devoções para que nós possamos ajudar a igreja nos problemas atuais que ela vem enfrentando com toda essa questão do modernismo. É através do rosário, é através, né, do rosário que o mundo será salvo. É através do Imaculado Coração da Virgem Maria. Então já está aqui, nós já estamos vivendo naquele tempo que Fátima já estava prevendo. Então aqui, gostaria de deixar essa obra, não falei tudo sobre ela, porque tem muita coisa a ser dito. É um pequeno livro, é um pequeno livro que traz grandes coisas. Então eu gostaria de deixar como referência, até antes das outras obras que nós indicamos, esse livro é um livro bem introdutório. Então é para a pessoa, eu não conheço Marcel Lefebvre, é aquela pessoa que está com aquele pensamento assim, não sei se ele assim, fez coisa boa, importante, mas eu não sei, acho muito exagerado, muito exagerado. Tem gente que pensa assim, começa por ali, começa por essa obra, porque
A gente analisar a vida de Dom Marcel Lefebvre é muito difícil ainda, mesmo para nós. Por quê? Porque o tamanho da consequência que foi os seus atos, tamanho que foi a consequência de toda a obra que ele fez, tamanho a consequência até para quem fala mal dele, deve as ações, por exemplo, a administração apostólica, o Instituto Bom Pastor, etc. Até os sede-vacantistas sabem que Dom Marcel Lefebvre é a figura principal de todo esse conflito. Então, realmente analisar a vida e obra dele, ao meu ver, isso é uma opinião minha. Tomar muito cuidado com o que eu vou dizer. Mas, se não é obra do Espírito Santo, eu não sei o que é, então. Porque, dada as consequências da obra que ele fez, que não foi ele necessariamente, né? É incrível o que as consequências e como a perseguição à igreja é tamanha e a detestação de Monsenhor Marcel Lefebvre é enorme por parte dos modernistas. Eles odeiam ele, odeiam. E aqui vem uma questão, né, de São Paulo que me vem sempre à mente, que não São Paulo, Nosso Senhor fala para São Paulo assim: por que tu me persegues, Saulo? E ele responde: mas eu nunca te persegui, Senhor. Mas ele estava perseguindo a igreja de Nosso Senhor. Então aqui os modernistas, eles perseguindo Monsenhor, eles não estão perseguindo ele como pessoa, mas perseguindo a igreja que ele sempre defendeu. Bom, gostaria de deixar essa leitura para vocês. Muito obrigado por nos acompanhar no nosso canal. Você pode nos apoiar também aqui embaixo, mandando alguma doação se vocês quiserem que a gente continue esse apostolado. Nós estamos tentando manter uma vida desse canal, assim, com mais vídeos, mas nós precisamos do apoio de vocês. E principalmente, não é financeiro, mas sim das suas orações, porque tem muitas pessoas que nos atacam, que falam mal, que levantam um falso testemunho. Essas pessoas precisavam se confessar urgentemente. Nós rezamos pelos nossos inimigos. Muitos continuistas, eu não gostaria que fossem nossos adversários. Não, de forma nenhuma. De forma nenhuma. Mas eles nos atacam de uma baixaria tamanha, que eles precisam de muita conversão, de muita oração. E assim nós também, porque eles estão sempre lá. Os filhos das trevas sempre nos perseguem e nós temos que estar atentos. Então, se você não rezou hoje ainda por nós, reze ao menos uma Ave Maria, e se for da vossa caridade querer fazer mais uma questão material, também aqui abaixo está o método como tu pode mandar para nós uma doação para que a gente continue esse apostolado. Muito obrigado pela atenção de vocês, até o próximo vídeo. Salve Maria, viva Cristo Rei.